Graça e paz, seja bem-vindo, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal, comigo aqui está o pastor Zait, e nós estamos aqui falando na nossa temporada sobre o humanismo, a ferida teológica da igreja, ok? E hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre o humanismo num formato daquilo que nós hoje temos chamado, pastor Zait, de, quando eu digo eu falo a igreja, né, no Brasil, tem chamado de teologia coaching, né? Bom, na verdade essa manifestação do humanismo, apesar de chamar teologia coaching, na verdade o melhor nome poderia ser a teologia da autoajuda, né? E eu vou explicar por quê. Mas antes disso, deixa eu trazer alguns conceitos aqui. Quero trazer 3 conceitos, depois eu vou aqui ouvir o pastor Zait nas suas considerações iniciais aqui. Primeiro conceito que eu quero trazer é o conceito sobre humanismo, tá? Então, assim, a gente está falando de humanismo desde o início da temporada, mas o que viria a ser de fato humanismo? E esse conceito é um conceito filosófico, tá? Sobre o que viria a ser. Então, o humanismo representa uma nova visão do homem em relação a Deus e a si mesmo. Nesse sentido, significa valorizar o ser humano, tá? Com isso, o teocentrismo começa a desmoronar, dando lugar ao antropocentrismo, o homem como centro do universo. Então, o humanismo, tá? Seria isso, na sua essência, é uma nova visão, tá? Do homem em relação a Deus e a si mesmo. Nesse sentido aqui, fazendo com que o homem seja mais valorizado, que o homem seja não mais tratado como a criação, enfim, mas quase como um semideus, tá? Então é nessa linha. A preocupação passa a ser, né, a generosidade e compaixão para com o ser humano. Então não se trata mais do alinhamento do ser humano, tá? Mas aqui a proposta é a generosidade, a compaixão. As pessoas, elas têm internalizada dentro de si a capacidade de realização própria. Esse processo de humanização dessa nova cultura faz com que o homem comece a ver-se não mais como imagem de Deus, e sim como um semideus. Então, não é mais apenas a imagem. Ele ele começa a ser ensinado a não se ver mais apenas como a imagem de Deus, não é? Mas sim como um semideus, como alguém numa posição de maior privilégio. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é exatamente o conceito da ideologia da autoajuda, tá? Porque depois nós vamos fundir essas coisas todas aí. Qual é o conceito da autoajuda? Bom, primeiro, a primeira literatura sobre autoajuda foi escrita por Samuel Smiles em 1859. E o que seria? Seriam então um conjunto de técnicas, orientações, informações, práticas que se destinam à resolução de problemas de caráter psicológico, emocional, através dos recursos do próprio indivíduo, tá? Então, é uma prática baseada na utilização dos seus próprios meios intelectuais para obter seus objetivos, metas, solucionar problemas de cunho emocional, pessoal ou psicológico, ou seja, tudo que você precisa está em você, tá? E não dentro de você como o Espírito Santo, mas dentro da sua própria constituição humana, natural. Então, a proposta ideológica da autoajuda é isso, é empoderar o homem com esse entendimento de que ele tem nele mesmo tudo que ele precisa para resolver todos os seus problemas, tá? E qualquer ajuda externa ou qualquer tipo de intervenção externa, ela é vista com maus olhos. E quando eu estou falando de externo, eu estou falando da religião, por exemplo, tá? E o coach? O que seria o coach? Bom,
O coach é um processo definido como um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como, por exemplo, administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, planejamento estratégico, entre outras, tá? Com o objetivo de quê? A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados, em qualquer contexto, tá? Pessoal, profissional, social, familiar, espiritual, financeiro. Então, por meio de técnicas comprovadas e perguntas assertivas, o coaching auxilia o coachee a desenvolver habilidades e competências, identificar pontos de melhoria, vencer limitações, definir metas e objetivos e assim alcançar os seus resultados desejados aí, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Então, queria conceituar isso, vou passar para o pastor Zait aqui, para ele poder fazer aí as suas primeiras considerações sobre a teologia coach, pastor. E aí? A teologia coach é uma fusão, né, de várias técnicas. Eu até, fazendo uma pesquisa de algumas pessoas que influenciaram essa teologia humanista, sim, esse coach ele foi pegando, né, várias abordagens. Né, eu pude ver assim que lá na década de 1950, teve um cara chamado Dale Carnegie. Ele escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? E ele criou uma escola nessa época aí que influenciou muitas pessoas a como falar em público, como melhorar a oratória, né? E com esse foco em influenciar as pessoas. Então, muitas empresas chamavam ele para fazer palestras, porque queria alavancar suas vendas, né? Queria que os vendedores pudessem influenciar na decisão das pessoas. E ele ia passar essas técnicas. Né? E ele chegou a fundar um instituto, né? Onde formava grandes oradores, preparava políticos, né? Para trazer convencimento na sua fala. E ele influenciou o pensamento de vários estudiosos. Um deles também foi Norman Vincent Peale. Ele era um psicólogo e ele começou a trazer para dentro da igreja a psicologia cristã. Né? E um dos livros que esse Norman Peale escreveu foi O Poder do Pensamento Positivo. Né? Então aí já começa a questão do pensamento positivo, né? Da confissão positiva. Está alinhada. Ele também influenciou Robert Schuller, que criou a teologia da autoestima. Nessa teologia... teologia da autoestima, né? A autoestima é a imagem que cada um, a imagem positiva que cada um faz de si mesmo, né? Um valor que cada um dá a si mesmo, né? E nessa teologia dele, inferno e pecado são a perda da autoestima, né? O inferno não é aquele lago de fogo, enxofre, não é nada disso, é a perda da autoestima. O pecado também é a perda da autoestima, né? Então tem que combater a baixo estima, né? E ele começou então com algo que virou teologia. Aí Joel Osteen, que era um teleevangelista, pegou essa teologia e começou a lançar nos programas televisivos, né? Chamando a atenção para a questão de levantar a estima das pessoas, do público que eu assistia. Né? E nós vamos ter o camarada chamado M. Scott Peck, que ele criou a religião terapêutica. E aí ele fez a fusão entre psicologia e espiritualidade. Então, ele quer fundir os conceitos bíblicos, né, dentro de uma
uma abordagem terapêutica, né? E aí ele consegue fundir isso, trazendo todos esses conceitos aí, né? Do pensamento positivo, da autoestima. Juntou tudo. Juntou tudo, né? Tem uma observadora americana chamada Kenda Crazy. Ela fez uma observação sobre esse processo que veio lá do Dale Carnegie, influenciando essas outras pessoas. E eu queria ler aqui algo que ela diz assim, ó, ela escreveu um livro chamado Quase Cristãos, o que a fé dos nossos adolescentes está dizendo à igreja americana. E nesse livro ela diz assim, ó, o deísmo terapêutico moralista torna-se peça central do cristianismo moderno. Então, essa perspectiva toda que traz enaltecendo o homem como centro, ele forma o deísmo, né? O culto a Deus como uma terapia moralista. O deísmo terapêutico moralista, né? E nessa perspectiva, essa espiritualidade ela se torna vaga, psicologizada, não teológica, descendente da linhagem de Carnegie. Compreende um evangelho da gentileza, em que Deus aparece como uma força benevolente para estimular a autoestima dos crentes. Então, é algo em que muitas coisas vão ser trocadas nessa ideologia aí, né? Então, nessa teologia humanista, a saúde mental ela substitui a moralidade. Então, o problema é a doença e não o pecado que ocasiona a pessoa ficar doente, né? A personalidade é substituída pelo caráter. Olha então só. Você tem que ter aquela questão de você sentir autossegurança, né? Você se mostrar que você consegue vencer um obstáculo. Isso aí vai substituir a questão do caráter, né? Você troca valores. Uma carteira, a pessoa que deixou a carteira ou um dinheiro ali, mas eu não tenho como valor a honestidade. Então, tudo bem, né? Vale mais a minha personalidade do que o meu caráter. E as relações humanas substituem a autoridade. Então, aquelas estruturas, né, onde as pessoas é muito autoritário, aquela instituição de ensino ultrapassada, porque ela utiliza métodos muito autoritários, punição para quando a pessoa erra, disciplina, né? E disciplina. Então, não, melhor relações humanas, interação, mas vale eu ser de boa com todo mundo, né? E ter bons relacionamentos e me ensinarem isso do que ser confrontado ou me confrontarem. Uau, hein? Essa ideia, né, dessa perspectiva humanista, ela porque veja bem a construção do engano, né? Primeiro Satanás tentou lá com a prosperidade aguçar a cobiça, né? Trabalhar a cobiça, trabalhar a questão da exploração da natureza caída do homem dentro da questão da cobiça. Agora ele já começa a trabalhar no ambiente das emoções, dos sentimentos, né? Daquilo que me faz... É a geração do eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, está valendo. Né? Não importa se eu estou pecando, se eu não estou pecando, se eu estou em alinhamento com as escrituras ou não, o que importa é me sentir bem, né? Então, isso é demasiadamente perigoso. Engraçado, assim como as coisas, elas se constroem de uma única vez, né? Elas vêm por camadas, né? Então a prosperidade abriu a porta, né? E exatamente naquele ponto mais de vulnerabilidade do homem, a questão da cobiça, o dinheiro, sabe, o poder, a fama, esse lugar. Agora entra as questões emocionais para desconstruir, né, a verdade de Deus,
para desconstruir a importância da santificação, a importância de você caminhar num processo de transformação de caráter, né? E vai ficar pior, né? Ainda tem mais uma atividade aí que a gente vai falar mais para frente. Mas aqui eu queria só mostrar como é que essas coisas se fundem. Então, olha só, como que isso aí tudo, né? Teologia da autoestima, meu Deus, teologia da autoestima, né? Meu Jesus, como isso tudo se transformou em teologia? Primeiro, o humanismo ele jogou uma isca como fruto da árvore do conhecimento, centrando o homem nele mesmo, e boa parte da igreja tem se alimentado disso. Então o humanismo jogou aí, você é importante, você é o centro de Jesus, você é o centro de tudo. As canções, as pregações, tudo trazendo esse embasamento de cada vez mais e mais e mais querer elevar o valor do homem, que é lógico que temos o nosso valor, somos importantes para Deus, porém, nos colocar numa condição da qual não é a nossa, que é a proposta de Satanás lá no Éden, você vai ser como Deus. É essa extrapolação que é perigosa. Não é? Essa extrapolação que me isenta de responsabilidade, que me isenta de compromisso, que me isenta, ou melhor, que mente, que quer trazer para mim uma falsidade, um engano de que não existe punição, de que não existe, que disciplina é ruim. Não, eu quero viver do jeito que eu quiser. Daí começou tantos processos de rebeliões, né? A pessoa não se submete a regras, ela sai, porque ela acredita que essa perspectiva libertária ela procede de Deus, né? É a nova teologia do momento. Eu preciso me sentir bem. Não me sinto bem, estou debaixo de um jugo, estou sendo limitado, estou sendo aprisionado. Cuidado, viu, irmão? Cuidado. Então, primeiro o humanismo jogou a isca, depois a autoajuda consolidou isso, sistematizando e gerando muita literatura, igual a gente viu aqui o pastor Zait falar, livros e mais livros. Então, muita literatura, eu não sei se você vai lembrar disso, né? Isso já é para a galera que tem mais, que nasceu aí nos, né, dos anos, que tem 80 para até 89 aí na certidão de nascimento, né? Não é para todos, mas teve uma época que a gente ia andar de ônibus e sempre tinha as bancas de jornal, revista, e as banquinhas eram lotadas de livro de autoajuda. Você vai lembrar disso. Mas tinha um monte, né? Hoje em dia é tudo virtual, tudo online, coitado, as banquinhas devem ter quebrado tudo quase, né? Mas era muita, então muita literatura, só que tem um problema que esbarrou aí. O brasileiro não gosta de ler, né? Eu pergunto até para você que está me assistindo aí, quantos livros você lê por mês? Não é? O brasileiro não gosta de ler. Então essa literatura toda, ela foi perdendo espaço. E aí que entra um ponto, que o coach ofereceu a ferramenta ideal. O coach por si só, ele não é algo pecaminoso, não é uma ferramenta do inimigo, nem nada disso. O coach, a técnica, a ferramenta, ela é isso, ela é uma ferramenta. Ela funciona, ela é eficaz. E por conta da sua eficácia, por causa do processo do mentoreamento, a pessoa está ali acompanhando a outra, sabe, mostrando para ela resultado e tudo mais, se tornou a ferramenta ideal. Então a autoajuda foi lá, pegou o coach como ferramenta, aperfeiçoou as técnicas, profissionalizou o processo e começou a vender os cursos, né? Tudo isso somado a uma geração extravagante na adoração, mas ainda muito imatura no conhecimento e firmeza da sua fé, permitiu que Satanás transformasse tudo isso em teologia, sendo pregado em boa parte dos púlpitos no Brasil e no mundo. Então, todo esse amparato ideológico da autoestima, da personalidade, da autoajuda em todos esses aspectos, encontrou na ferramenta do coach a ferramenta ideal. E aí, como a gente tem falado, né, desde o início, o humanismo começou a se apoderar disso aí,
como fundamento teológico. Primeiro, o homem, ao olhar para si, em busca de satisfação, realização e felicidade dentro da perspectiva humana, ele vai entrar por essa ferida aí, por essa manifestação do humanismo, que é a autoajuda, dentro da teologia. E vai se encontrar nesse ciclo, vai ser alimentado por essa ambição, né? Você é o centro de Jesus e por aí vai. O homem, quando olha para si, em busca de satisfação, realização, felicidade, mas dentro da perspectiva de Deus, tá? Ele vai encontrar outra coisa, entendeu? Ele não vai encontrar um curso de autoajuda, ele vai encontrar um caminho estreito, que vai confrontar o seu caráter pecaminoso, que vai ajustar o seu comportamento, a sua conduta, através da cruz, para que aí então você entre no lugar de bênção do Senhor, né? Você entre no lugar onde a mão de Deus já está estendida. Então a diferença desses ambientes, ela se dá nesse aspecto. Na teologia da autoajuda, do coach, você em busca do eu me sinto bem, sem um comprometimento com uma transformação de caráter. Deus não aprova isso. A teologia cristã bíblica, ela prega que primeiro você faz o seu alinhamento, você anda conforme a palavra e os preceitos do Senhor. Fazendo isso, a mão dele estará sobre ti para te abençoar. Mas é na perspectiva dele. Então, existe um prêmio? Existe. Mas antes do prêmio, tem um altar. Existe uma recompensa? Existe. Mas antes da recompensa, você tem uma cruz. Então, essa é a doutrina cristã. Tá? Se eu apresento as bênçãos, os benefícios, os milagres, sem mostrar a cruz, eu não te dou a chave para abrir a porta que vai te levar a esses lugares. Entende? Então, essa é a diferença básica entre a teologia de Cristo, a teologia cristocêntrica e a teologia humanista, sabe? Que utiliza-se de versículos bíblicos para fundamentar o seu engano, né? É um sistema humano, humanista, espiritualizado, para ter cara de religião, para que a gente acredite que isso, de alguma maneira, é cristianismo. Só que não é, né, pastor? Eu gostaria de colocar dois textos aqui rapidamente. Pode colocar. Que é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 22 e 23, diz: se eu não viesse, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Então, Jesus veio, apareceu, revelou o pecado. Ele existe e é fato, né? Desse jeito. E João capítulo 12, versículo 25 e 26. Quem ama a sua vida, a perderá. E quem neste mundo aborrece a sua vida, a guardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Assim a gente encerra mais um episódio aqui do da nossa série sobre humanismo, a ferida teológica da igreja, e nos vemos nos próximos episódios, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.